José da Silveira Filho, da Universidade Federal do Paraná, que vai falar sobre o tema Amazônia. Boa tarde, companheiros, revolucionários, simpatizantes, todos aqueles que decidiram participar dessa mesma caminhada de construção de uma nova humanidade. Eu pretendo expor o tema Amazônia para todos vocês e espero fazer uma exposição mais complementar àquilo que outros companheiros nossos já se dispuseram a falar, de tal forma que eu não me torne muitas vezes repetitivo, mas somando a determinadas contribuições que eles deram. Pois muito bem. Esse tema Amazônia, inicialmente eu vou tentar contextualizá-lo, para nós sabermos qual a sua devida importância no tema que hoje que se debate, que é a questão, na verdade, de construir um novo modo de produção. Pois bem, são 4 partes. A primeira parte, que eu quero fazer sinteticamente, é do modo de produção, de como viveram as primeiras civilizações nossas, onde tem um marco que é justamente a Revolução Industrial. Portanto, sai desde o período neolítico ou das comunidades primitivas até 1750. Esse período é conhecido mais como uma base de trabalho e de esforço manual das pessoas, com instrumentos rudimentares, e onde a humanidade descobre o fogo, o pastoreio, a agricultura, os metais, o ferro, o bronze, o estanho, descobre a irrigação, aproveita os moinhos de vento e se utiliza das máquinas simples para produzir tudo aquilo que ela tem necessidade. As máquinas simples são apenas 5, que é a alavanca, o parafuso, o plano inclinado, a roldana e a roda. A combinação destes 5 elementos é que determina a produção de toda essa parte que foi o maior período que viveu essa humanidade, que somos nós. E em formas de energia, a forma de energia principal era a lenha e a energia hidráulica. E qual foi a característica fundamental de todo esse período que nós vivemos? Primeiro, é que a retirada de energia que se fazia do meio ambiente para nós construirmos as nossas civilizações e podermos viver, era igual ao que se devolvia para elas. Então, em todo esse período, jamais nós poderíamos pensar em uma exaustão do recurso da natureza e nós teríamos sistemas sociais mais compatíveis com a que a natureza poderia nos suprir. Esta, por assim dizer, então foi uma fase de equilíbrio que nós temos no desenvolvimento da humanidade. Foi uma fase de equilíbrio. Então esta é a primeira parte. Na segunda parte, nós temos a presença da Revolução Industrial. Ela começa em 1750 e tem o seu marco marco final em 1950, com a Revolução Microeletrônica. Essa Revolução Microeletrônica, uma das coisas que você está vendo é esse pequeno aparelhozinho que está me auxiliando nesta exposição. Pois bem, nós mudamos um pouco a nossa forma de interagir com a natureza, onde nós vamos ter agora uma base mecânica e fabril. Nós vamos conhecer as 2 máquinas mais importantes de toda a humanidade, que são a máquina ferramenta, que reproduz os movimentos na mão para executar uma série de trabalhos, e a máquina motriz, que dá movimento para as máquinas ferramentas. E vamos passar por 3 grandes instantes. O motor a vapor, que já passou, os motores elétricos, os motores a explosão, que conformaram o que nós estamos e fazemos agora. Qual foi a característica desse período? É que a retirada de energia da natureza já se passou a ser maior do que nós devolvemos para ela. Então nós já estamos convivendo com o desequilíbrio nestes últimos 200 anos, a partir de 1750. E é justamente a partir de 1950, já com a consolidação da Revolução Industrial, que começam
a surgir as primeiras conformações de depredação da natureza. Inclusive, o próprio Marx já chega a fazer determinados relatos sobre isso dentro do Capital. Ora, e é dentro desse período que nós descobrimos também a Revolução Verde, que é baseada em novas variedades genéticas, nos herbicidas e nos adubos químicos, que possibilitaram com que a produção mundial de alimentos ela fosse muito superior ao consumo deles, que é a nossa realidade. Mas as consequências dessa civilização, que é a civilização do capital, é justamente a ruptura do equilíbrio do homem com o meio natural. Nós temos um modo de produção que rompe o equilíbrio. E esse modo de produção é o sistema capitalista. Porque agora, para a sua sobrevivência, para a sua manutenção, a quantidade de energia que ele utiliza já é muito superior ao que ele consegue desenvolver. Uma das coisas, por exemplo, que nós podemos denotar com muita clareza é a questão do lixo, que foi falado até mesmo pelo companheiro Chacon. Eu não sei se ele está por aqui, mas quando o lixo, por exemplo, orgânico que nós colocamos para fora de nossas casas, por exemplo, somente esse lixo orgânico, já em termos de energia, ele seria uma quantidade tão extraordinária capaz de movimentar o próprio sistema. Mas isto aqui é uma outra discussão de um outro problema, que não vai ser feito ainda pelo próprio sistema capitalista. A parte 3 e final é o período que vai de 1950 até 2003. Eu falo o ano 2003 porque 2003 foi um ano marco para a evolução da humanidade por causa de um acontecimento, o furacão Katrina. Esse furacão Katrina disse para a humanidade o seguinte, e comprovou: a natureza realmente está desequilibrada. E eu, Katrina, vim para mostrar isto a todos vocês. É esse o significado do furacão Katrina, que fez até mesmo o presidente George Bush, que é um homem de uma fé imensa, mas de nenhum raciocínio, a reconhecer a existência dessa questão climática como um problema grave da humanidade. Então, o 2003, com o furacão Katrina, ele é o divisor de águas do reconhecimento do problema gravíssimo que se tornou o meio ambiente. É aí que nós entramos com a questão da Amazônia, porque é a última reserva de recursos da humanidade planetária em termos de recursos hídricos, fauna e flora. É a fauna de maior diversidade planetária, ou melhor dizendo, é a flora de maior diversidade planetária, e a fauna também praticamente chega a acompanhar essa enorme e extraordinária diversidade. Porque para determinados países, a sua fonte de utilização de energia já está esgotada. Eu vou dar alguns exemplos apenas para vocês perceberem. Nos Estados Unidos, a cidade de Las Vegas. Nessa cidade, que ela fica no deserto, vocês imaginem que quase todas as casas têm piscina. Como é que podem quase todas as casas terem piscina num deserto? Por aí já se vê a que nível e a que patamar de consumo e de utilização de energia chega essa nação chamada Estados Unidos da América. E outros números também que são bastante significativos. Um deles é a frota norte-americana, por exemplo, de automóveis, que vai desde automóveis até mesmo caminhões, tratores, ônibus. São 250 milhões no seu total. Isso quer dizer que toda a população brasileira cabe dentro dos automóveis americanos. Agora, vocês tentem supor ou imaginar o que significa isso funcionando todos os dias. A cada momento.
nesse instante em que nós estamos conversando e um olhando para o outro, eu aqui na frente, 250 milhões de automóveis tiveram os seus motores ligados. Então, é isso que está em jogo agora. Se a utilização de energia é esta, e se o capitalismo, para continuar, precisa de uma produção de mercadorias ainda maior do que a que já existe, onde é que existe energia para isto? A questão comprovada é que não existe. Segundo, uma outra alternativa seria que eles baixassem o nível de crescimento. Se eles baixam o nível de crescimento, o capitalismo perde o seu poder de acumulação e entra em depressão. Então, são duas alternativas: a depressão ou a exaustão da natureza pelo próprio sistema. Então, isto coloca o sistema numa situação em que não há saída. Cientificamente, não há. Bom, qual a grande riqueza da Amazônia que hoje passa a humanidade inteira a olhar para ela? Não é praticamente nem a água, nem ferro, nem ouro, nem petróleo. É algo simplesmente chamado fotossíntese. Porque é justamente essa fotossíntese que é extraída através do CO2, que é uma síntese de luz, que é isso que significa a palavra, ela se transforma em duas coisas. Quando separa o carbono vira floresta. Então, quando vocês estão olhando para uma floresta amazônica, ou para qualquer floresta, seja Atlântica, que é a segunda maior, ou para a Amazônia, vocês estão olhando, na verdade, para carbono vivo. Isto é uma floresta. E o segundo aspecto, que é o oxigênio, que é o O2, o O2 é a água, aquela riqueza imensa e extraordinária, capaz de refrigerar todo o ambiente, que é não somente o ambiente amazônico, mas tem uma parcela de importância muito grande, não só para a América, mas também já está tendo para a humanidade, especialmente na questão do regime das chuvas. E nós já vimos sérios problemas disso acontecerem, quando eu acho que foi o estado de Roraima, que teve recentemente uma queimada espontânea por seca, e depois de 60 anos, seca no Rio Amazonas. Foi recentemente. Isso foi questão de 2 anos ou 3 anos atrás. Ora, qual é a questão da floresta amazônica? Primeiro, solos arenosos e superficiais. As raízes no Amazonas não são raízes como dos pinheiros do Paraná, que são raízes pivotantes, que elas descem para o solo. São raízes que se espalham pela superfície. Então elas formam camadas. Portanto, se esta cobertura vegetal ela é extraída, você tem todo um solo exposto, que é um solo arenoso, facilmente com a possibilidade de se tornarem desertos. Mas qual o potencial? Agora, se as florestas existem, também é para os homens poderem utilizá-la. Do potencial da floresta amazônica é o próprio potencial madeireiro que ela tem, principalmente das árvores que já estão velhas ou em alto grau de amadurecimento, porque daí acontece que a capacidade que elas têm de gerar fotossíntese é menor do que o gás carbônico que as árvores também devolvem para a natureza. Então, um aproveitamento é das árvores mais antigas, das árvores já amadurecidas. Mas, dentro da ótica capitalista, isto não se separa. Ninguém, dentro do capital ou das madeireiras, não vai se separar as árvores que são antigas das árvores que são novas. A destruição, ela é total. O potencial de uso da floresta, de farmacologia e inclusive de cosméticos, que abre campo para a química fina, que é a química mais avançada do planeta,
que faz os cosméticos, que fazem coisas avançadíssimas, até mesmo já para regeneração até de pele. Mas isto pressupõe um aproveitamento científico dela e não mais sob a égide de um controle de capital, mas sob uma égide de controle de você aproveitar os recursos de uma natureza que sejam utilizados pela sociedade e que você devolva para ela os recursos que você retirou. Pois bem, e em termos de uso do solo, eu faço rapidamente uma alusão que existem maneiras também de utilização de solo dentro da floresta amazônica, que nada mais, nada menos foram descobertas pelos índios. Inclusive, como é que é o nome do menino que me... Estou terminando. Que me antecipou. Como é o nome dele? Ripari. Que os próprios indígenas descobriram formas de aproveitamento de solo extraordinárias, de utilização com o maior nível de fertilidade possível, que é uma técnica que eles desenvolveram ao longo de milhares de anos, chamado poda e carvoeira. Para tentar partir para a conclusão, eu coloco primeiro que é impossível se tentar construir uma outra sociedade sem que essa outra sociedade passe a olhar com os outros olhos a respeito de um dos recursos mais importantes do planeta, que é a Amazônia, que domina metade do território brasileiro. Simplesmente por causa desta exaustão desses recursos, que é que esses países do capitalismo central tanto estão olhando para cá. Aí vão se encaixar também algumas propostas que foram faladas pelo professor Bruno Maranhão, que é na questão da reforma agrária e da forma do uso da terra. Como que a terra deverá ser explorada de tal forma que essa não seja uma exploração destrutiva. Enfim, eu coloquei em algumas linhas bastante gerais, bastante simples, procurando complementar aquilo que os outros palestrantes que vieram antes de mim não tocaram ou não puderam falar. Eu também encerro por aqui as minhas contribuições para dar oportunidade a todos os outros companheiros e manifesto a minha profunda alegria e entusiasmo de estar aqui com vocês e de poder ver que esta nova sociedade que nós queremos construir não é mais um sonho. Ela é algo factível, porque nós já estamos dando as mãos para caminharmos juntos.